Olá, amigos. Vamos fazer uma oração para darmos continuidade nos nossos comentários do livro do Apocalipse. Maravilhoso Pai que estás no céu, nos ajuda agora, Senhor, a entendermos, a decifrarmos o que o Senhor quer dizer para nos prepararmos para a salvação eterna. Perdoa nossos pecados, te pedimos isto humildemente, pelo nosso Salvador pessoal, Jesus Cristo. Amém. Então, no comentário passado, nós discorremos sobre os 7 selos do Apocalipse. E neste comentário, nós vamos discorrer sobre os 4 cavalos do Apocalipse, que estão dentro dos 7 selos, como vocês verão. Peço que vocês abram sua Bíblia no Apocalipse capítulo 6 e vamos ler assim. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe outorgada uma coroa e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Então, aqui menciona o cavalo branco no primeiro selo, certo? E se você continuar na sequência, você vai ver a menção dos 3 últimos cavalos, dos 4, respectivamente no segundo, no terceiro e no quarto selo. O número 4 simboliza uma totalidade, como podemos ver, norte, sul, leste, oeste. Também tem os 4 elementos da natureza. Sempre o número 4 simboliza uma totalidade. E na Bíblia você irá encontrar também, ao longo da Bíblia, no estudo da sua Bíblia, outras passagens falando sobre o termo cavalo e cavaleiro, certo? Principalmente cavalo. Então vamos lá. Para entendermos melhor os 4 cavalos do Apocalipse, nós precisamos entender as 3 fases do juízo. O juízo divino compreende, primeiramente, o juízo de investigação, que se iniciou em 1844, como nós pudemos entender nos estudos anteriores. Então, se você não fez, refaça os estudos anteriores. Todos eles são menos de 10 minutos e você poderá se inteirar melhor deste assunto na nossa Bíblia Sagrada. O segundo juízo é o juízo de comprovação e ele se dará nos 1000 anos, onde o povo salvo estará no céu com Jesus, exatamente executando comprovando este juízo, certo? Juízo de comprovação. Então, primeiro, juízo investigativo, que se iniciou em 1844. Segundo, juízo de comprovação. E terceiro, o juízo de execução, que será o juízo nos 1000 anos. Quando findar os 1000 anos e quando a cidade santa descer do céu, este juízo descerá sobre os ímpios, fogo do céu, e eliminará todo o pecado e, consequentemente, todos os ímpios da terra. E os anjos, Satanás e seus anjos, eles queimarão de um fogo que sairá de dentro deles, certo? Ao contrário do resto das pessoas e da terra, que queimará do fogo que descerá do céu, no juízo de execução, após os 1000 anos, certo? Então, nós temos essas evidências de que os 4 cavalos são parte do juízo, certo? Porque eles são parte dos 7 selos, certo? Então, quando nós entendemos que os 3 últimos selos, que é o 5º, 6º e o 7º, têm parte com o juízo, nós também, consequentemente, entenderemos que os 4 primeiros selos e os 4 primeiros cavalos também têm parte com o juízo da humanidade, certo? Então, só recordando, o 5º selo refere-se ao juízo dos mártires, o 6º selo refere-se ao juízo dos 144.000 e da grande multidão, e o 7º selo é o fim do juízo com o fechamento da porta da graça, certo? Então, vamos apenas ler um pouco sobre cada um dos selos agora, certo? O primeiro selo é o primeiro cavaleiro e o cavalo branco. O cavalo branco, eu resumi assim, representa o povo de Deus. O primeiro selo aplica-se àqueles que são seguidores de Jesus, e o cavaleiro é Jesus. Já no segundo selo, o segundo cavaleiro, o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa a classe de cristãos que declara crer no sangue de Jesus para a remissão dos pecados, porém não guarda os mandamentos de Deus, certo?
O terceiro selo, que é o terceiro cavaleiro, o cavalo preto, eu resumi assim: o cavalo preto representa uma classe doutrinária ignorante em pontos básicos, como o estado dos mortos e o dia do descanso bíblico, e o cavaleiro é Jesus Cristo, certo? Então pode compreender a classe, nós entendemos que o terceiro selo, o terceiro cavaleiro, compreende a classe inumerosa dos católicos, que são um povo muito fiel às suas crenças, certo? E que creem em Jesus Cristo, certo? E o quarto selo, o quarto cavaleiro, é o cavalo amarelo. Este cavalo representa um grupo de pessoas que está sob o controle de Satanás. Não declaram o sangue de Jesus para a salvação. E o cavaleiro é Satanás, certo? Então, também é um grupo numeroso de pessoas que não declara o sangue de Jesus para a salvação. Então, aí você coloca os budistas e um grupo bem numeroso, certo? E ele está sob o controle de Satanás, este grupo, né? Então, podemos concluir na totalidade dos 4 cavalos que a passagem entre cada um desses grupos ela é dinâmica, enquanto a porta da graça se encontra aberta, e que em cada grupo desses encontram-se pessoas sinceras que serão salvas para a eternidade, ao receberem as boas novas do Evangelho, aceitarem e se converterem de seus pecados, certo? Exceto aquele grupo que não terá condições para isto no determinado momento. Também no estudo passado nós enfatizamos sobre este grupo especial, certo? Então que Deus abençoe você, que você possa pegar agora a sua Bíblia, ler um pouco mais e ler outros comentários também, como eu tenho recomendado aqui nas minhas referências, nos estudos anteriores, para que você possa se aprofundar. Mas não se esqueça, a única norma de fé é a Bíblia Sagrada. Não comente, não confie em nenhum comentarista, nem em mim, se ele não falar de acordo com a Bíblia Sagrada, certo? Então que Deus te abençoe e até um próximo comentário, pela graça de Deus.